boa noite. Boa noite. Tão bom ver a casa cheia. Que beleza, é uma alegria retornar aqui a esse lar, estava com saudade já. E curioso como a própria mensagem tocou no assunto do caminho. O André Luiz aí nos convidando a buscar o bom caminho. Então, a nossa encarnação, ela é composta aí de várias oportunidades e a gente muitas vezes apegado então às questões materiais de maneira excessiva, a gente perde de conhecer ou reconhecer naquela oportunidade a chance de caminhar pelo bom caminho, a chance de passar pela porta estreita. E a gente ainda continua passando muitas vezes reiteradamente pela porta larga, pelo caminho fácil, deixando de aproveitar essa oportunidade. Então o convite hoje é para que a gente sinta, talvez um pouco mais próximo, Jesus no nosso coração e ouça o apelo do Mestre nos convidando a endireitar os nossos caminhos. Porque uma vez que a gente endireita os nossos caminhos, naturalmente, nós nos tornamos também pessoas que colaboram para que outras também possam endireitar os seus caminhos. É muito comum que nós observemos alguns irmãos e nos espelhamos em algumas atitudes, em alguns exemplos que nos convidam também a essa modificação. Muitas coisas aparentemente difíceis e intransponíveis, quando observados no outro, nós nos motivamos, nós nos fortalecemos e buscamos também aquele caminho, aquela orientação. Então é por isso que nós convivemos em sociedade, para que de mãos dadas uns possam auxiliar os outros. Aquilo que o Marco já caminhou um pouco, ele vai poder contribuir com o outro. E aquilo que o outro caminhou um pouco mais, o Marco vai se espelhar e vai se fortalecer na sua caminhada. Lembrando que nós temos, segundo o Espiritismo, questão 625 do Livro dos Espíritos, um modelo e guia, Jesus. Então lá no item da perfeição moral, na terceira parte do Livro dos Espíritos, eles perguntam qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, e os Espíritos respondem: Jesus. Então Jesus é o modelo, que Jesus é um Espírito que alcançou o último grau da escala evolutiva. Segundo a doutrina espírita, ele está como Espírito perfeito, não se equivoca mais, não erra mais, goza de uma felicidade inalterável. Todos nós, espíritos em evolução, chegaremos também a esse patamar. Ainda falta um pouquinho, mas chegaremos. Então que nós nos espelhemos no Mestre e, na dúvida, nos aproximemos dele para saber qual a melhor decisão a tomar. Emmanuel, então, num livro que ele intitula como uma palavra, uma frase que o Mestre usou, caminho, verdade e vida: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que me segue não andará em trevas, eu sou a luz da vida, enfim. Ele vai dizer que nós temos, então, desprezado muitas vezes o caminho. Nós temos contato com a informação do Evangelho, mas nós temos voluntariamente, de caso pensado, decidido continuar naquela mesma caminhada ainda do comodismo, do pouco esforço, do apego. Então, os Espíritos nos falam que nós estamos chegando aí na transição planetária, que estamos já adentrando aí esse processo de transição planetária, onde moralmente o nosso planeta passa de um estágio de provas e expiações para um estágio de regeneração. Então nós teremos algumas modificações do ponto de vista moral, físico, enfim. E é claro que nessa modificação, aqueles que estiverem em acordo com a sintonia desse novo estágio evolutivo terão então o convite, aí, o passaporte carimbado para continuarem navegando nessa nave que é o nosso planeta Terra. Aqueles que, por caso pensado, por vontade própria, continuarem aderindo ainda ao mal, fazendo o mal pelo mal, como classifica Kardec lá na terceira ordem dos espíritos, os espíritos imperfeitos, esses ainda
vão precisar amadurecer um pouco mais moralmente, talvez em outros ambientes, em outros lugares, até que então decidam-se pelo bem. Porque é uma questão de decisão. Se a gente pega lá o Livro dos Espíritos, ou melhor, o Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora, capítulo 20 do Evangelho, o Espírito, quando fala sobre essa transição, ele vai dizer: arme-se a vossa falange de coragem e decisão. Então o Espiritismo não pede perfeição. Ninguém está aqui para amanhã já se tornar perfeito, não errar mais, não se equivocar mais, não. O que o Espiritismo nos convida é que a gente busque fazer o esforço para se melhorar. Decida-se pelo bem, ainda que tropece muitas vezes, mas decida-se pelo bem. Arme-se a vossa falange de coragem e decisão. Então Jesus é o nosso modelo, o Evangelho é o suprassumo do ensinamento divino desse mestre, que vem nos mostrar qual o caminho a seguir. Emmanuel, então, em diversas passagens vai se referir ao mestre de diversas maneiras. E uma que eu gosto bastante é quando ele chama de bússola infalível. A bússola é aquela que orienta, que mostra o caminho. Então a gente está perdido, está desorientado, não sabe para onde vai. Tem uma aguinha aqui. Obrigado, valeu. Mostra o caminho a seguir. Né? Então, Emmanuel vai usar o termo bússola infalível. Eu não sei se aqui alguém faz esporte, corre. Eu estou com um problema no meu celular que o GPS está meio maluco. Então, às vezes eu estou correndo para cá, ele marca para lá e volta, enfim. Então, ele marca mais do que eu faço. Né? Tá meio esquisito. Eu vou ter que, enfim, dar um jeito de mudar, porque ele não está prestando o serviço que ele prometia aqui, né? Está me desorientando, na verdade. Ele está marcando um caminho que não é certo. Mas o Evangelho de Jesus vai ser sempre infalível. Então, sempre que a gente tiver alguma dúvida, alguma contrariedade, alguma crise, que nós possamos recorrer ao Evangelho, à mensagem do Cristo, especialmente ali ao Sermão do Monte, onde está condensado o ensinamento do Cristo, né? Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, para a gente buscar a orientação segura para os nossos passos. E Jesus, então, nós também temos a informação de que esse mestre, esse guia e modelo da humanidade, também é o governador do nosso planeta. Porque nós temos governantes no mundo material e na matéria nós sabemos que não há uma sincronia entre evolução moral e os espaços de poder que as pessoas assumem perante a sociedade. Mas espiritualmente sim, a hierarquia se dá de maneira moral. Então Jesus, sendo esse demiurgo, como chama Chico Xavier, ele governa espiritualmente o nosso planeta. Então esse é um dos motivos para que, por maior que sejam as nossas ansiedades diante das situações do mundo, nós mantenhamos a calma. Porque nós não somos um barco ao léu, perdido, sem rumo. Não. Jesus está no comando. E Ele sabe o melhor para a gente. Então que nós façamos a nossa parte e confiemos nele, porque o barco vai seguir a trajetória que precisa seguir. Ninguém aqui vai ficar perdido. Todos vão ter a chance aí de caminhar tendo o Mestre à sua frente. Então nós passamos por esse momento de transição planetária, esse momento de mudança, Jesus sendo o governador do nosso planeta, e rezam, usando as palavras de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, rezam as tradições do mundo espiritual, que na governança de todos os sistemas, de todos os orbes do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor, da qual Jesus é então um dos membros. Então existe uma cúpula de espíritos evoluídos, perfeitos, que coordenam os trabalhos do nosso sistema solar, como não poderia ser diferente. E eles contam, para vocês entenderem a importância da encarnação de Jesus aqui conosco, eles contam que essa comunidade de espíritos puros e eleitos, ela se reuniu
nas proximidades da terra apenas 2 vezes. A primeira, quando justamente a terra foi criada, segundo nos conta Emmanuel, destacando-se uma parte da massa do Sol, para que aí essa massa incandescente fosse se aformoseando e dando então origem ao que hoje nós conhecemos como o nosso lindo planeta Terra. E a segunda vez que eles se reuniram foi quando se decidia sobre a vinda do Cristo. Então vocês imaginam a importância que foi e que é a vinda de Jesus ao nosso planeta. Então esses anos todos, especialmente os 3 anos em que nós temos relatos, né, mais evidentes da sua estadia conosco aqui, nós deveríamos nos debruçar. É como ele mesmo conta naquela sua parábola daquele homem que ele buscava pérolas e aí ele encontra uma pérola muito valiosa. Aí ele vai, vende tudo que ele tem para comprar aquela pérola. Isso parece um pouco esquisito, mas qual que é a analogia aqui? Ele encontrou o caminho, a verdade e a vida. Encontrou um porto seguro. Então todo o resto se tornou secundário. Todo o resto se tornou de menor valor. Aquilo que até então dominava passou a ser algo que veio a contribuir. Mas ele foca naquilo que é o mais importante. Ou como aquele homem que encontra um tesouro num terreno, aí ele volta a enterrá-lo, vai, vende tudo que tem e, claro, compra aquele terreno. Porque ele encontrou o tesouro. E qual que é o tesouro? A própria mensagem do Cristo. Então a encarnação do Cristo foi algo de extremo valor. Talvez o momento mais importante do nosso grupo. Porque nós tivemos acesso ao maior conjunto de ensinamentos até então trazidos para a humanidade. Então, tem uma música que fala que não houve uma noite igual àquela. Eu não sou músico, a gente só brinca aqui, mas eu acho que vale a pena conhecer a música para depois vocês ouvirem então na voz da Cacau, né, que vale a pena ouvir, que é uma música linda. Né? Ele fala assim: noite igual não haverá nesse mundo, e o céu não brilhará outra vez igual. Dia de festa, sideral, anjos cantando. É Natal, nasceu o Cristo, ó mestre irmão, para mostrar que no coração há um lugar para todo irmão, sem cor, sem raça, sem distinção. Te damos graças, ó mestre irmão, por nascer entre nós a cada dia que vem.
Essa música se chama Noite Igual. Vale a pena depois pesquisar no YouTube. Então, falar da importância dessa vinda do Cristo para cá. E é curioso porque no próprio A Caminho da Luz, Emmanuel nos relata que, assim como Capella, que foi um planeta que teve há milênios essa mudança também de grau evolutivo, nós nesse momento estamos também realizando. E naquela época muitos capelinos que precisavam ainda caminhar um pouco mais para poder acompanhar a evolução daquele planeta reencarnaram aqui conosco e deram origem a várias raças aí que nós temos então também informação nesse livro A Caminho da Luz, né? Então vale a pena conhecer essa história, que é muito interessante. E tem um livro chamado Cadernos de Anotação, em que são reunidas várias mensagens por meio de Chico e de outros, através de outros espíritos. E uma das mensagens que Emmanuel traz para a gente, ele vai relatar que esses ciclos evolutivos, porque é interessante que a gente às vezes percebe apenas os ciclos mais próximos, né? que a gente consegue abarcar com o nosso olhar, que é o ciclo do dia, da noite, da semana, do mês, do ano, mas existem ciclos muito maiores. Então o Chico narra para a gente lá, por exemplo, ciclos de 260 mil anos, né? Então que há uma reestruturação periódica aí do processo evolutivo da humanidade. Está nesse livrinho muito interessante. E isso está em acordo também com o que Kardec já trazia para a gente lá no livro A Gênese. Então, no final do livro A Gênese, a mensagem de Aragô, lá no capítulo 18, são chegados os tempos, sinais dos tempos, Aragô ele vai dizer justamente isso. Que nós observamos aqui, por exemplo, a Lua girando ao redor da Terra, a Terra ao redor do Sol, e alguns já sabem que o Sol também, né, faz aí o seu processo de... Agora eu esqueci se é translação. Translação, muito obrigado, professora, provavelmente. Mas não é só o Sol, né? Nós também temos aí as nebulosas, então existem ciclos que são maiores, né, de grupos de estrelas ao redor de outros grupos e ao redor de outros, e galáxias ao redor de outras que também têm a sua periodicidade. E é curioso que Aragão vai dizer que em nível macro isso também vai ocorrendo em nível micro, até chegar o átomo. E a matéria orgânica, essa que é habitada, né, ela não foge a esse conjunto de organização evolutiva, a essas revoluções também. E mais ainda, ele vai dizer para a gente, no livro A Gênese, que, claro, a matéria orgânica reage sobre o espírito, embora não o prive do seu livre-arbítrio. Então, quem já estudou um pouquinho aí as leis morais, que estão lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, sabe que nós temos o livre-arbítrio que vai se ampliando na medida em que a gente vai evoluindo, claro. Então, Deus, que é bom, ele vai nos dando aí a liberdade na medida em que a gente vai evoluindo para que tenha responsabilidade sobre os nossos atos, né? Então ele vai dizer que a matéria orgânica naturalmente reage sobre o espírito e que as revoluções sociais também têm a sua periodicidade. Olha que bonito isso, né? Quando eu li a primeira vez eu fiquei assim, chocado. Então a gente percebe que tudo isso se encadeia. Há um plano divino muito maior do que a gente sequer possa imaginar. Nós estamos sujeitos a leis e organizações que a gente sequer possa imaginar. E como diz a mensagem, como termina a mensagem que a nossa querida irmã leu para a gente, capítulo 30, de Sinal Verde, tudo isso imerso no amor de Deus. Então é tudo por amor e pelo amor que ocorre. É o amor de Deus que banha a todas as criaturas e contribui com a evolução de todos os processos evolutivos. Então, quanto mais a gente consegue perceber esse amor, que é um sentimento, né? Então nós encontramos lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo, item 8, a lei de amor. E aí ele vai dizer, o amor resume a doutrina de Jesus inteiro, porque o amor é o sentimento por excelência. O sentimento são os instintos
elevados à altura do progresso já realizado. Então o nosso amor, ele se desenvolve. Nós desenvolvemos o nosso amor. Então quanto mais eu amo, mais eu desenvolvo amor. Quanto menos eu amo, mais eu estagno. Então, acompanhando esse pensamento de Emmanuel, nós diríamos que a senha para que nós carimbemos então nosso passaporte e continuemos navegando nesse nau que é o planeta Terra, rumo aí às esferas superiores, a regeneração, mundos felizes, né, e mundos ditosos aí, é o amor. Então, o amor ele vai se metamorfosear em diversos aspectos, né? Quando eu sou generoso, quando eu sou paciente, quando eu sou caridoso, quando eu sou indulgente, quando eu sou perseverante, quando eu me auto-amo, quando eu tenho disciplina comigo mesmo, quando eu tenho disciplina com o meu próprio processo evolutivo, eu estou me amando, como diz Emmanuel no livro Consolador. Então esse amor que vai se faceando, vai se multiplicando de diversas maneiras, é a forma como a gente vai então adquirindo essa senha para transitar para esse novo mundo, que será aqui. E aí Emmanuel então, ele vai trazer uma mensagem chamada Endireitai os Caminhos. Então quem conhece um pouquinho o Evangelho, vai lembrar que quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, uma mulher que já não poderia gerar, já tinha idade avançada, era estéril, até onde se entendia, ela concebe, e ela era parenta de Maria. Então quando ela está no 6º mês, o anjo Gabriel vai até Nazaré e avisa a Maria: eis que teu ventre conceberá, darás à luz um filho. Então Maria vai visitar Isabel, ficará com ela até o período em que... Então João Batista, ele é o precursor da vinda do Cristo. E ele que vai dizer: endireitai os caminhos do Senhor. Só que muita gente entendeu que era endireitar lá fora. Era pavimentar a rua lá fora. Mas Emmanuel vai dizer que não. É para pavimentar a rua aqui dentro. Então Emmanuel comenta essa passagem de João Batista, endireitai os caminhos, dizendo que muitos de nós ansiamos pela presença do Cristo. Oramos, pedimos, queremos Jesus ao nosso lado para nos ajudar, mas nós, usando uma linguagem popular, não fazemos por onde. Ele vai usar o seguinte, ó. Invocam o céu, invocam a presença do Cristo sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. Então o próprio Cristo disse: não se pode servir a Deus e a mamão. Em alguns momentos da vida a gente tem que fazer algumas escolhas. Não dá para ter tudo. Não é que nem a criança quer ter tudo, não dá. Ah, eu quero aquele brinquedo, aquele... Não dá. Vai ter que escolher. Então nós temos que decidir, né? E essa decisão então é pela autodisciplina. E ele vai dizer: para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Então essa mudança, esse aspecto de trabalhar em nós mesmos, essa condição para o processo evolutivo, ela é imprescindível o trabalho de autoaprimoramento. E esse trabalho de autoaprimoramento necessita de um olhar para nós mesmos, necessita de autoconhecimento. Então aqueles de nós que quer evoluir, quer se melhorar, mas não se autoconhece, vai ter mais dificuldades. Então a gente precisa endireitar as estradas em que tem vivido. Ou seja, eu preciso reconhecer em mim aquelas curvas ainda tortuosas dos meus apegos, das minhas paixões, das minhas más tendências, dos meus equívocos, para que eu consiga, ir lapidando, né? E ajeitando, e arrumando.
Então, para que eu consiga sentir cada vez mais a presença do Cristo na minha vida, me orientando, me fortalecendo, para que eu possa transbordar esse amor que existe em mim, eu preciso me reconhecer e me transformar. E sem dúvida alguma, estarmos aqui hoje é um grande passo, porque nós nos colocamos predispostos a essa mudança. Né? E relacionado a essa passagem, tem uma outra música que eu gosto bastante que se chama Atitude Cristã, que é justamente isso. É essa decisão de eu seguir o Cristo. Mas não é seguir o Cristo da boca para fora, não é ficar lá falando no Instagram, eu sou... Não é isso. Isso é de menos. Isso é de menos. Se quem quiser fazer, faça, não tem problema nenhum. Mas o mais importante é sentir o Cristo aqui dentro. É decidir-se a seguir o Cristo aqui dentro. Né? É fazer a gentileza, é ter a paciência, é ajudar o irmão. Aquilo que a mensagem falou pra gente, aquilo é a atitude cristã. Tem uma frase que eu tenho usado bastante, que vai dizer que muitas vezes o sorriso que nós damos a alguém na rua é o único bem que aquela pessoa recebeu durante todo o seu dia. Então que nós possamos, no mínimo, sorrir. No mínimo sorrir. Não custa nada. Muito pelo contrário, é tão bom. Né? Faz tanto bem pra gente sorrir. Que a gente possa sorrir. Deixa eu ver se eu acerto o tom, porque na hora que eu treinei aqui eu não acertei o tom. Então, atitude cristã, Maurício Keller, tá? Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Estrada espinhosa você percorreu, às vezes com pedras você percorreu. Acalma esse pranto, a culpa que dói, eleva o semblante e se reconstrói.
gente possa se inspirar nessa música, nesse convite, usando as palavras de Emmanuel, né? Entendendo que todo bem que eu faço ao próximo não é senão um bem para mim mesmo. E quanto mais eu tento pegar o bem para mim, mais ele se escorre por entre os dedos. Então o grande segredo, a grande lei do universo é amar. Amar sem esperar retribuição. Quanto mais eu me devoto ao próximo, ao amor ao próximo, mais eu recebo esse amor de Deus. Quanto mais eu procuro Jesus para mim, do meu jeito, na minha condição, com os meus apegos, mais eu me afasto do Mestre. E quanto mais eu procuro o Mestre no bem que eu faço ao próximo, mais eu vou encontrar. Procurei-te desarvorado e triste pelas terras distantes, em loucas aventuras com os outros, sem conseguir te encontrar. Onde chegava a minha ansiedade, deparava-me com as marcas de teus pés no chão. Penetrei-me pelas lâminas da angústia, dilacerando todas as minhas ambições, em vãs tentativas de te encontrar. Exauri-me sem resultado feliz e detive-me caído. Defrontei um dia 2 estrelas, cujo brilho se apagava nos olhos de uma criança abandonada, e amei. A sua voz sem palavras e a música da sua necessidade me fizeram encontrar os 3, o próximo, a mim e a ti, ó soberano Senhor da minha vida. Que possamos encontrar Jesus no amor que nós damos ao nosso próximo, endireitando então os nossos caminhos. Que assim seja.